E é tão agradável estar na presença de Deus, tão bom. Podemos sentar, amém? Boa tarde a todos. Amém. Não sei se vocês sentem, mas a presença de Deus é palpável no nosso meio. Amém? E Deus, a cada domingo, Ele nos desafia. A cada domingo Ele nos desafia a chegar mais à presença de Deus, a estar mais na presença de Deus, a ter intimidade com Ele. Amém? Para que nós possamos ir para as nossas casas e possamos praticar isto no nosso secreto. Amém? No nosso quarto, na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Eu digo-vos, cada vez que eu estou na presença de Deus, eu me sinto renovado. Amém? E tipo Hércules, com força para começar a semana outra vez. Amém? E quando chegar lá sexta-feira, sábado, as forças já começam a ir. Mas no domingo estamos aí outra vez. Amém? Deus vai renovando e renovando e renovando e renovando. Amém? E é tão bom ter um Deus que não se esgota, não se cansa de nos confortar, de nos renovar, de nos dar força, de nos dar ânimo. Amém? É por isso que nós sabemos em quem queremos, neste Deus vivo. Amém? Amém. Amém. Eu hoje tenho uma palavra assim meio desafiadora. Amém? É algo que Deus tocou no meu coração já há um tempo, mas que eu acredito que é tempo de partilhar com vocês. E eu queria ler antes de mais uma passagem que está em Gênesis 1. Não sei se vocês sabem onde é que é Gênesis, mas é simplesmente o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo. Não é, Sandra? É verdade. Amém. Gênesis 1, 26 e 27. E diz assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Estes versículos, eu creio que todos nós sabemos que estes versículos é na criação. Amém? E sabem, o tema que eu vou falar hoje, aquilo que eu vou compartilhar hoje com vocês é um pouco o meu coração. E isto, como eu já disse, isto muda completamente a minha visão, a minha forma de entender em relação àquilo que é a criação de Deus, aquilo que é a igreja de Deus, aquilo que é o corpo de Cristo. Amém? E vocês sabem, cada vez mais, e vocês creem que todos nós temos noção disso, nós vivemos num mundo cada vez mais individualista. Cada vez mais nós somos egocêntricos, egoístas, e muitas vezes nós não pensamos na forma, na essência em que nós fomos criados. E isso leva-nos a que nós, na nossa mente, deixamos de ser seres coletivos para sermos seres individuais. Pessoas que cada um pensa em si, cada um pensa em si mesmo, age em forma de si mesmo. Mas sabem, eu dei este tema, deixa de ser eu, não é que vocês deixem de ser eu, é que vocês deixem de ser cada um o seu eu. Porque nós temos que entender que nós fomos criados para sermos seres coletivos. Quando eu penso em seres coletivos, então eu começo a entender que o meu eu deixa de existir, deixa de fazer sentido, e esse eu é substituído por nós. Eu já vou explicar como é que isto mais ou menos funciona. Amém? Quando nós entendemos que Deus criou um ser coletivo, Deus criou Adão, um ser coletivo, então a nossa perspectiva da criação e a nossa perspectiva de nós como seres humanos, ela muda. Sabem, muda na forma como nós entendemos não só a comunidade, mas não só os nossos relacionamentos, mas também a forma como nós entendemos a igreja, a forma como nós vemos o que é a comunidade chamada igreja, o corpo de Cristo. Amém? Quando Deus estava a criar o homem,
Ele disse façamos. E nós às vezes podemos perguntar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós perguntamos, mas isso às vezes nós já temos um pouco de igreja, somos alguns anos de cultura de igreja, porque já muitos cresceram na igreja, né? Mas nós podemos pensar como é que um Deus diz façamos. A quem é que ele estava a dizer este façamos? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós acreditamos, e acho que vocês sabem, e eu também sei, que Deus não estava a falar com os anjos, porque os anjos não têm a imagem do homem. Ele não tem. Então Deus não estava a falar com anjos, Deus não estava a falar com arcanjos, nem com entidades espirituais. Então, com quem é que Deus estava a falar? Amém? Com quem é que Deus estava a falar? É interessante perceber que nós temos um Deus que é trino, e acho que nós sabemos isso bem, um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então nós, quando pensamos em Deus, é um Deus que durante toda a eternidade, Ele vive em harmonia com Ele mesmo. Estes três seres, que são um ser, eles vivem em harmonia com Ele mesmo. Então não há disputa entre eles. Não há competição entre eles. O pai não quer ser maior que o filho não quer ser maior que o pai, o Espírito Santo não quer ser maior que o pai. Então, aquilo é tudo harmonioso, é tudo engrenado para que eles possam ser exaltados. O Espírito Santo não é maior que Deus, Deus não é maior que Jesus. Não. Há uma harmonia em que cada um, eles querem exaltar-se a Ele mesmo, que é Deus. Amém? No verso 26, nós vemos que Deus criou o homem. Amém? Esta palavra homem no original, esta palavra é Adão. Amém? Então Deus, Ele criou Adão à sua imagem e semelhança. E se nós virmos no versículo mais à frente, nós podemos ver que Deus, Ele criou Adão e no final Ele criou Ishi e Isha. Está escrito no original, porque Deus diz homem e mulher os criou. Ish e Isha. E se nós formos um pouco mais aprofundar, nós vamos perceber que Deus, Ele não criou o homem e a mulher, Ele criou Adão macho e Adão fêmea. Ok? Ele criou Adão macho e Ele criou Adão fêmea. Então, quando nós percebemos isso, nós estamos a entender que Deus, Ele não criou dois seres individuais. Porque os dois são Adão, os dois são homem. Apenas um é homem macho e um homem fêmea. Então Ele criou uma comunidade. Ele criou um ser coletivo. Não sei se vocês estão a entender, mas Ele criou um ser coletivo. Para quê? Para viverem juntos. Quando Deus disse crescei e multiplicai-vos, Ele criou duas pessoas para serem uma. E se nós pensarmos no casamento, quando nós pensamos em relação ao casamento, porque quando nós vamos casar, o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que os dois sejam um. Sai da tua parentela, deixa teu pai e tua mãe e vai viver como casal, como um. Então os dois, essas duas pessoas que se casam, deixam de ser um homem e uma mulher e passam a ser um. Isso nós chamamos de aliança. Quando nós estudamos mais acerca do casamento, e já falámos várias vezes sobre isso, há uma aliança, que essa aliança é inquebrável. Porquê? Porque eles não conseguem separar tu de tu. Não há forma. Eu não consigo dividir em dois. Então com o meu casamento, eu não consigo dividir em dois. Porquê? O que acontece quando às vezes os casamentos não funcionam, é porque as pessoas não entendem que há um ser coletivo. Amém? Muitas vezes são dois eus que não entendem que eles dois deixam de ser eus, passam a ser nós. Amém? Vocês sabem que quando Deus, Ele criou Adão,
macho e Adão, vou chamar Eva, porque nós podemos ver que Eva só existiu depois do pecado. Quando a Eva pecou, quando a mulher pecou, porque eu disse que a mulher foi tentada, e depois então Adão disse, já não tem sentido chamar-te Adão. Já não tem sentido. Tem sentido chamar-te outro nome. E deu o nome de Eva. Foi Adão que deu o nome a Eva, não foi Deus. Então, há um desbloquear, há uma separação quando há o pecado, porque o pecado é a única coisa que pode separar este ser coletivo. Quando Eva foi tentada, a serpente chegou a Eva e houve algo que a serpente disse, que foi que esta pessoa, a mulher, ela pudesse ter decisões, ou seja, ela pudesse ser um Deus, ok? E funcionava mais ou menos assim. No Éden, quando eles estavam no Éden, eles viviam em harmonia, eles eram um ser coletivo. E aquilo funcionava muito bem. Porquê? Porque se Adão gostava de maçãs, Eva gostava de maçãs, eles perguntavam a Deus, maçã é bom? E Deus dizia, é bom. E eles comiam maçã. Gostamos de laranja, Deus, é bom? É bom. Então quando houve uma separação com o pecado, e eles deixaram de ser um ser coletivo, um nós, e começaram a ser dois eus, aí a coisa começou a estragar, começou a azedar. Porquê? Porque eles começaram a ter gostos diferentes. Eles começaram a pensar, eu gosto de laranja, gosto. Então, vamos comer laranja. Já não perguntavam a Deus. Então eu gosto de favas. Eu não gosto de favas. Mas a minha esposa gosta de favas. Eu aprendi a gostar. Eu amo. Eu não gosto de favas, mas a minha esposa gosta de favas. Então, o que faz que este nós ele seja quebrado, este ser coletivo seja quebrado, é a diferença entre eles. Porque quando Deus sai da equação, quando o Espírito Santo ele sai da equação, então nós muitas vezes ficamos zangados. Porquê? Porque precisamos de aceitação, precisamos de ser aceites para que nós possamos ter um ser coletivo. Se eu me separo porque eu entendo que essa pessoa não gosta daquilo que eu gosto, então a minha tendência como ser humano é ir procurar pessoas que gostem do mesmo que eu. Até haver alguém desse grupo que gosta todos da mesma coisa que eu, né? Até haver alguém que gosta de outra coisa. Então esse alguém sai e vai formar um outro grupo. É tipo clube de futebol. Eu sou do Benfica, né? Sou do Benfica, se aparecer um do Sporting, esse do Sporting que sai para o outro lado. Né? Se aparecer um do Porto, agora vamos fazer um grupo. E nós começamos a ser pessoas, se não tivermos essa aceitação, a coisa não funciona. E muitas vezes os casamentos não funcionam por causa disso. Porquê? Porque a minha mulher gosta de ir às lojas, eu não gosto. Né? Eu gosto de ir ao futebol, a minha mulher não gosta. A minha mulher gosta, um gosta mais de sopa, o outro gosta mais de... Então há uma confusão que faz que muitas vezes que as coisas não funcionam. Porquê? Porque nós não entendemos em fazer esse sacrifício, em estar perto para que as coisas funcionem. Com a minha esposa, se ela quer ir ao shopping, se ela quer ir a uma loja, mesmo que eu não goste, aquilo que eu tenho que fazer é entender que se ela gosta, então eu vou fazer o sacrifício para gostar também. Para estar com ela. Se eu não gosto de futebol, se ela não gosta de futebol e eu quero ver um partido de futebol, então vamos ter um consenso de ver o partido de futebol. Não é? Então, isto perdeu-se quando houve o pecado. Amém? Então começaram a ser dois eus a tentar funcionar como nós, mas que não funcionam. Amém? Sabem? Se nós pensarmos que quando nós conjugamos verbos e nós usamos, em vez da primeira pessoa do singular, usarmos a primeira pessoa do plural, o conceito muda completamente. Cada vez nós mais vivemos isolados nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Cada vez nós mais pensamos
eu isto, eu aquilo, eu agora tenho que pensar no meu trabalho, eu agora tenho que pensar na minha vida, eu agora tenho que fazer isto. E nós temos que entender que essa mentalidade, ela tem que ir mudando. Ela tem que ir mudando aos poucos. Mas sabem que o pecado, na morte de Cristo, o pecado foi a única coisa que separou a Trindade. Quando Jesus, ele estava pregado na cruz, diz em Marcos 15, 34, diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento em que Jesus, como Deus, em que Jesus, como homem, ele ficou separado deste ser coletivo. Ele deixou de estar por uns instantes, por um momento, em que ele deixou de estar, fazer parte deste ser, de Deus e do Espírito Santo também. E sabem porquê? Porque foi a oportunidade que houve para que nós possamos fazer parte, novamente, deste ser coletivo. Nós possamos fazer parte, nós pudéssemos entrar novamente neste ser coletivo. Amém? Então ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Sabem? Uma pessoa isolada, ela não reflete a glória de Deus. A única forma que nós temos de refletir a glória de Deus é quando estamos juntos. Amém? Quando nós vimos à igreja, nós estamos a refletir a glória de Deus. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz que onde estejam 2 ou 3 juntos, aí estarei eu. Não é que Jesus venha porque nós estamos os três juntos. Não é porque o Espírito Santo venha porque estamos 2 ou 3 juntos. Porque é assim, porque o Espírito Santo ele vive em nós. Quando eu estou sozinho, o Espírito Santo está em mim também. Quando tu estás sozinho, o Espírito Santo está. Então, o Espírito Santo ele não vem porque nós estamos juntos, os 3. Ou 2, ou 3, ou 4. Ele não vem, porque ele vem connosco. Ele já está cá connosco. Agora, a forma que falamos de 2 ou 3 reunidos é porque só assim é que nós refletimos a glória de Deus, refletir a majestade de Deus. Porque é quando estamos juntos. Quando estamos juntos, quando somos um ser, uma igreja, uma comunidade coletiva. Porque eu reflito a glória de Deus, tu refletes a glória de Deus, a Sandra reflete a glória de Deus, a Yara reflete a glória de Deus, a Irina, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus. E quando nós nos juntamos, esse pouco da glória de Deus que cada um de nós tem na nossa vida, ela faz com que a glória brilhe. Ele faz com que Deus seja exaltado, ele faz com que Deus seja manifestado. Amém? Sabem, Cristo ele é a plenitude de Deus. E Paulo aos Efésios diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Nós somos a plenitude de Cristo. Nós refletimos Deus. Amém? Em Gálatas 3:28 diz assim, Paulo diz, não tem gregos, não tem judeus, não tem escravos, não tem livres, nem homem, nem mulher. E eu acrescento, nem português, nem brasileiro, nem branco, nem negro. Não existe, porque todos nós somos um em Cristo. Então, todas as barreiras que nós entendemos a nível de cultura, a nível de língua, a nível de cor, isso no reino de Deus isso não existe. No reino de Deus nós todos somos um. Todos somos um. Amém? E nós temos que entender que nós somos a comunidade de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Sabem? Aquilo que Jesus nos ensina é carregar a cruz. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Somos desafiados a crucificarmos o nosso eu. Amém? Quando nós às vezes temos... É complicado, porque muitas vezes aquilo que nós queremos é estar... Às vezes nós usamos muito esta expressão, eu estou aos pés da cruz. Estou aos pés da cruz porque Jesus foi crucificado e eu estou aos pés da cruz. Sabem que Deus não quer que tu estejas aos pés da cruz? Porque quando eu estou aos pés da cruz, quando eu estou
ali derramado aos pés da cruz, eu posso sair e posso voltar quando eu quiser. Então a coisa funciona mais ou menos assim: eu estou aos pés da cruz, Deus ajuda-me, Deus perdoa-me, Deus... De repente eu levanto-me e vou fazer a minha vida de pecado. Vou fazer a minha vida. Vou fazer as minhas asneiras. Vou tranquilo. E quando eu preciso eu volto aos pés da cruz. E depois eu estou ali mais um pouco. E depois eu saio outra vez e vou. E vou. E depois eu volto outra vez. E eu vou. E eu volto. Aquilo que Jesus está a dizer, aquilo que a Bíblia diz, é que tu tens que ser crucificado em Cristo. Crucificado em Cristo, lá preso. Porquê? Porque só quando tu morres crucificado em Cristo é que tu vais ressuscitar o novo homem. É que tu vais ressuscitar o novo eu. Amém? E quando nós estamos amarrados, presos na cruz, amém? Nós já não vamos sair. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas já não o vamos fazer deliberadamente. Já não vamos coordenar a nossa vida da forma que nós achamos que é melhor. Amém? Amém? Sabem? Em Cristo, isto é tão importante, porque nós temos que entender que não existe mais eu. O apóstolo Paulo dizia: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu não importa, os meus gostos não importam, os meus desejos não importam. Amém? Quando olhamos para o nome de Jesus, nós chamamos de Emmanuel. Sabem, Emmanuel é Deus connosco. Mas sabem, o conceito que nós temos de Deus connosco muitas vezes é Deus a caminhar ao nosso lado. Amém? Mas o desafio hoje não é Deus connosco, é Deus em nós. Eu não quero andar com Jesus ao meu lado. Eu quero fazer parte de Jesus. Eu quero fazer parte de Cristo. Eu quero que a minha vida seja um pouquinho de Cristo. Amém? Jesus diz, quando eu vou, Jesus diz que é bom que eu vá para que o outro venha. E Ele está a falar no final, quando Ele, depois de ressuscitar, Ele vai ascender aos céus. Amém? E Jesus diz, é bom que eu vá para que o outro venha. Porquê? Porque Ele estava do lado de fora. Jesus, Ele estava do lado de fora. Ele era o Deus connosco. Amém? Mas o Espírito Santo, Ele é o Deus em nós. Amém? Ele habita em nós a cada dia da nossa vida. Ele habita no nosso ser, porque Ele veio viver dentro de nós. Amém? Então, quando eu estou em Cristo, já não importa mais o que eu penso, já não importa mais o que eu quero, já não importa mais o que eu gosto, mas importa aquilo que nós gostamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Amém? Sabem que nós não fomos criados para viver, nós fomos criados para conviver. Amém? E vocês podem pensar, mas isto não é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Amém? Quando eu vivo sozinho, eu praticamente eu tento sobreviver. Mas quando eu tenho uma comunhão com as pessoas que são parte do corpo de Cristo, então eu tenho que conviver com elas. Eu tenho que conviver. Amém? Podemos ver isto se formos a 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está a falar no meio de uma confusão da igreja. Uns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Os outros dizem, eu sou de Cristo. E era uma confusão. Sabe, aquilo que nós temos que entender é que visitas não é igreja. As pessoas que vêm visitar-nos a primeira vez, elas não são igreja. Amém? Igreja é quando nós estamos ligados. Igreja é quando nós estamos conectados. Amém? Vocês sabem, há um exemplo muito prático. Se nós olharmos para este edifício, vocês sabem que não se nota os tijolos? As pedras, o Horácio trabalha na construção, né? Se nós rebocarmos mandarmos abaixo o muro, vai-se ver as pedras, não é, Horácio? Mas aqui não se vê. Porquê? Porque as pedras, os tijolos, a construção está tão ligada que não se nota. Amém? E é assim que nós devemos ser. A igreja é isto mesmo. Quando nós somos nós temos que estar tão ligados que não se nota. O que se nota é Cristo.
O que se nota é o edifício de Cristo. Nós somos igreja. Amém? E se há alguém, e isto acontece nos edifícios, se nós tirarmos uma parte que seja parte da estrutura do edifício, o edifício pode cair. O prédio pode cair. Não é? A estrutura pode cair. Então imagina a importância, isto não estou a dizer isto porquê? Porque eu quero que vocês pensem na importância que cada um de vocês tem neste nós. Nós não temos que ser notados. Nós temos que fazer parte. Nós temos que fazer parte da estrutura. E ninguém é imprescindível. Nenhum de nós é imprescindível. Amém? Quando nós somos igreja de Cristo, quando nós fazemos parte, quando nós somos o nós e entendemos isto, amém? Tudo o que faz, o que acontece, seja bom ou seja mau, afeta os outros. Eu ouvi dizer, neste nós, se tu tens um problema, esse problema também é meu. Se tu tens uma alegria, essa alegria também é tua. E vocês podem perguntar, mas eu não posso ter um carro novo. Podes, mas esse carro não é teu, esse carro é nosso. É para teu uso, mas é nosso. E alguém dizia, eu não posso ser rico. Podes, porque se tu fores rico, nós também somos ricos. Não é? Mas eu estou a dizer isto porquê? Porque nós temos que entender que tudo aquilo que acontece, seja bom ou seja mau, de alguma forma, ele afeta a Igreja de Cristo. Ele afeta este nós, este ser coletivo que nós somos. Se nós pensarmos nos nossos filhos, isto é um exemplo muito prático, aquilo que acontece aos nossos filhos de alguma forma afeta-nos a nós pais. Aquilo que acontece aos nossos pais de alguma forma afeta os nossos filhos. E nós muitas vezes temos dificuldades e transmitimos essas dificuldades para os nossos filhos. É inevitável. Porque eles fazem parte de uma família. Eles fazem parte de um nós, uma pequena comunidade que Deus criou, que se chama família. Amém? E isto é passado como exemplo para o corpo de Cristo. Tudo aquilo que vos acontece, de alguma forma acontece a nós e nos afeta. Seja o bom, seja o mau, seja os problemas, seja as alegrias. Nós vamos ser afetados por isso. Amém? Sabem, eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo. E esse desejo é algo para mim que é muito importante. Eu não quero que a ICMAV seja conhecida como uma igreja bonita. Nem quero que a ICMAV seja conhecida por ter um grupo de louvor que ainda não temos, mas vamos ter. Vamos ter. Deus está aí a trazer pessoas. Se não trouxer pessoas, vocês vão ter que aprender a tocar. Mas vamos ter. Amém? Mas eu quero dizer isto. Eu não quero que nós sejamos conhecidos por igreja bonita. Eu não quero que nós sejamos conhecidos por um grupo de louvor. Se nós pensarmos em música, o mundo também tem música. Igrejas bonitas, os shows também são bonitos. Amém? Eu não quero que nós sejamos conhecidos por, sei lá, tanta coisa que nós podemos ser conhecidos. Eu quero que nós sejamos conhecidos, porque a ICMAV reflete a glória de Deus. A ICMAV reflete o amor de Cristo. E quando as pessoas vêm aqui, nós temos que, independentemente se nós temos isto tudo ou não temos isto tudo, até pode estar vazio, mas o amor de Cristo ele tem que ser manifestado na nossa vida. A glória de Deus ele tem que ser manifestada. E é isto que eu quero, é isto que eu desejo, que nós sejamos conhecidos no ICMAV. Nossa igreja, a nossa comunidade. Amém? Porque só assim é que nós vamos conquistar, só assim é que nós vamos crescer. As pessoas estão desejosas, as pessoas estão ávidas de ter o amor de Deus refletido nas pessoas. Amém? Eu costumo dizer isto. Eu quero que vocês aprendam, cada um de vocês aprenda a abraçar como Jesus abraça. Não como eu. Não como a minha esposa. A minha esposa abraça melhor que eu. Pelo menos ela abraça-me a mim. Amém? Mas eu quero que nós aprendamos a amar como Jesus amou. A abraçar como Jesus abraçou. A cuidar como Jesus cuidou.
Não de uma forma liberal, não de uma forma qualquer, não. Como é que Jesus amava? Como é que Jesus cuidava? Como é que Jesus agia? Amém? E eu quero que nós aprendamos a fazê-lo. Porque cada pessoa que vem a este lugar, ela não tem que ser amada só pelo pastor, nem pela pastora. Ela tem que ser amada por cada um de vocês. Porque nós somos um nós. Nós não somos um conjunto de eus que estamos aqui sentados. Nós somos nós. Comunidade, o corpo de Cristo. A igreja de Cristo. E nossa responsabilidade é refletir a glória de Deus. Amém? Sabem, os discípulos chegaram ao pé de Jesus e em Mateus 6, nós podemos ver, e disseram, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Mestre, os discípulos de João ensinou-os a orar e tu não nos ensinas a orar, ensina-nos a orar. E Jesus disse, Pai Nosso. Ele não disse meu Pai, ele disse Pai Nosso. Ele disse o pão nosso. As nossas dívidas. Né? Assim também como nós temos perdoado. Então se tu perdoas, nós perdoamos. Se tu ofendes, nós ofendemos. Os nossos devedores. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Sabem, nós podemos fazer um exercício quando nós oramos, e eu queria que vocês façam isso, porque eu também o faço. Quando nós oramos de manhã, diz, é tudo para mim. Deus abençoa o meu dia, Deus abençoa o meu trabalho, Deus abençoa, faz isto, Deus que eu possa ter um dia abençoado, Deus que eu possa ter paciência para os meus irmãos, Deus que eu possa... Vamos trocar este eu por nós. Quando nós orarmos, vamos trocar, Deus abençoa o nosso trabalho, Deus abençoa o nosso dia, Deus dá-nos paciência, dá-nos força, dá-nos saúde. Nós. Amém? Vamos trocar. Amém? Nós temos que deixar de ver o meu eu e ver o nosso nós. E ao contrário também. Sabem? Eu não sei se vocês conhecem igrejas assim. Não sei se vocês conhecem igrejas onde os irmãos falam mal uns dos outros. Está cheio assim. Não era assim. Oh. Né? Vocês sabem que neste nós, se tu falas mal do teu irmão, estás a falar mal de ti. Se tu falas mal do teu irmão, tu estás a falar mal de ti. Porque é nós. Somos nós. Não sou eu. Se eu abençoo o meu irmão, eu estou-me a abençoar a mim. Mas se eu falo mal dele, se eu sou assim meio rude, eu estou a ser rude para mim também. Amém? Então vamos entender que nós temos uma responsabilidade. Nós somos um. Nós temos uma responsabilidade. Amém? Amém? Sabem, Jesus ele veio quebrar paradigmas. E nós vamos tomar a ceia, que eu vou levar para terminar. Amém? Nós vamos tomar a ceia. Sabem que se nós virmos a imagem da ceia, a forma como funcionava a ceia no tempo de Jesus, as pessoas, elas partiam o pão e comiam. Eles partiam o pão, pedavam um passo e comiam. Mas sabem, naquele tempo Jesus, ele fez completamente o contrário. Quando eu parto o pão e como, eu estou a pensar em mim primeiro. Mas Jesus ele fez ao contrário. Ele partiu o pão e ele distribuiu. Ele partiu e ele distribuiu. Ele partiu e ele distribuiu. Porquê? Porque a pessoa, quando eu penso nos outros, o último a comer sou eu. O último que tem que ser servido sou eu. O último que tem que ser cuidado sou eu. Porque primeiro são os outros. E se nós pensarmos assim, nós vamos sempre cuidar dos outros primeiro que nós mesmos. Nós vamos sempre cuidar dos outros. Vamos sempre fazer para os outros. Vamos sempre estar disponíveis para os outros. Para depois nós cuidarmos de nós. Porquê? Porque quando eu cuido dos outros, se o outro pensar que eu estou a cuidar dele, ele antes de cuidar de si mesmo, ele vai cuidar de mim. E é um ciclo. É um ciclo. Nós pensarmos e entendermos que o primeiro importante não é o ser nós. Não é o ser eu, perdão.
Não é o eu, porque esse eu foi quebrado no Éden, quando houve o pecado. Ele nasceu. Amém? Porque Deus, quando criou, Ele criou uma comunidade. Ele criou um ser coletivo. Amém? Amém? Nós vamos ficar de pé. Sabem? Às vezes não é fácil. E muitas vezes nós somos, desde a nossa infância, nós somos, por vezes, ensinados e erroneamente. Às vezes fazemos interpretações das coisas erradamente. Porque se nós virmos a Bíblia, tudo é acerca de Cristo. A nossa vida é acerca de Jesus. O nosso trabalho é acerca de Jesus. O nosso viver, o nosso morrer é acerca de Jesus. Amém? Vamos entender que nós estamos aqui e o tempo que nós estamos aqui é para refletir a glória de Deus. E essa glória só consegue ser refletida quando nós estamos nele. Nós entendemos que tudo é Ele. Tudo é Ele. Amém? Amém? Vamos orar. Eu vou pedir para servirem a ceia. Amém? Nós vamos tomar a ceia e vamos, enquanto tomamos a ceia, nós vamos ter esta oração, isto no coração. Deus, não quero ser mais eu, mas eu quero que Tu vivas em mim. O meu eu não importa, os meus gostos não importam, a minha vontade não importa, agora só importas Tu. Só Tu é que fazes sentido.